Questão 13. Bom, antes de resolver a questão 13, eu coloco aqui só um resuminho para você que vai te ajudar na questão 13. CESP gosta muito do pronome indefinido todo. Presta atenção. Todo. Todo pode ser pronome indefinido. Isso convém anotar, tá bom? Convém anotar isso aqui, ó. Tá fechando a aula, aproveite. O todo, ele pode ser pronome indefinido ou advérbio. Então, ele aparece muito nas provas do CESP. O todo, quando ele é pronome indefinido, como é que eu sei que ele é pronome indefinido? Quando ele se refere a substantivo. Você já viu isso comigo. Como é que eu sei que ele é advérbio? Quando ele se refere a verbo, adjetivo ou outro advérbio. Deixa eu colocar aqui. Então, veja, ó. Se eu digo assim, vamos lá. Vamos ver o todo como pronome indefinido. Quando ele é pronome indefinido, ele pode vir com artigo ou sem artigo, tá? Se eu digo assim, ó. Toda festa é boa. Bom, quando eu digo toda festa é boa, esse toda é pronome indefinido, ó. Ele está se referindo a um substantivo, festa. Tudo bem? Ó, então ele se refere a um substantivo e traz ideia vaga indefinida, pronome indefinido, tá bom? E aí fique ligado. Ele pode vir, agora preste atenção que eu vou falar, que é o que a gente vai ver nas questões, ó. Ele pode vir sem artigo ou com artigo. Quer ver? Ó, toda a festa é de amigos. Quando eu coloco esse artigo, eu mudo a classificação do pronome? Não, ele continua sendo pronome. Presta atenção que ele não mudou de classificação, continua sendo pronome indefinido. Só que com o artigo muda o sentido. É disso que a banca gosta. Ó. Sem artigo é um sentido, com artigo é outro. Ó, sem artigo equivale a qualquer. Com artigo equivale a inteira. Mas nos dois casos é pronome indefinido, tá? O todo, com artigo ou sem artigo, ele é pronome indefinido. Só que sem o artigo, em geral, ele equivale a qualquer, e com o artigo ele equivale a inteira, tá bom? Agora, ele também pode ser advérbio. Pode ser advérbio quando se referir a verbo, adjetivo ou outro advérbio. E aí eu vou te dar um exemplo, que é aquele que também aparece muito em prova, que é assim, ó. Ela é toda poderosa. Esse toda é o quê? Veja, esse toda manda a seta para poderosa. Poderosa é o quê? Poderosa é adjetivo. Então, esse toda que se refere a adjetivo, ele é o quê? Advérbio. Adriana, que louco! Um advérbio que varia. E aí, você vai se lembrar, eu já falei disso aqui no curso, mas eu vou repetir. O todo é o único advérbio que pode variar. É o único advérbio passível de variação. É o único advérbio que varia. Então, aqui eu poderia dizer, ela é todo poderosa ou toda poderosa, sabia? Eu posso dizer todo, claro, porque o normal é não variar. Mas eu posso dizer toda? Sim, porque é uma exceção. É o único advérbio que pode variar, tá bom? Mas é advérbio, porque está se referindo a quê? A adjetivo. Poderosa. Se refere a adjetivo, é advérbio. Tá comigo? Tá bom. Então, Adriana, aprendi o todo. Aprendi que o todo pode ser pronome indefinido, pode ser advérbio. Quando for pronome indefinido, ele vai sempre se referir a substantivo. A inserção do artigo muda o sentido. Quando vem sem artigo, em geral, é igual a qualquer. Quando vem com artigo, é igual a inteira. Tá bom? Tudo bem? Pegou? Resumão? Tá? Foi? Tá bom. E agora eu vou mostrar uma questão que quebra
com todos os paradigmas. Eu começo resolvendo uma questão que a banca falou assim, vamos embora ferrar com o candidato. Olha essa questão. Nessa questão, olha o que a banca fez. Questão 13. A banca diz o seguinte. No texto, tanto o termo todo quanto todo o expressam totalidade. Dri, peraí, ó, eu aprendi que, em geral, qual é a regra? Peraí, Adriana, eu aprendi que a regra é todo é igual a qualquer. Essa é a regra. E todo o é igual a quê? Totalidade. Inteiro. Tá bom, Adriana, foi essa a regra que eu aprendi. Você acabou de me falar, é a regra da gramática. É. Só que aqui a banca, ela vai lá e quebra com a gramática. Ela vai lá e pergunta se os dois expressam totalidade. Em geral, não expressam. Mas se você for à linha 1, ó, tô na linha 1 e tô na linha 5. Ó, o da linha 5 dá pra ver que é totalidade, é todo o. Todo o é sempre totalidade, beleza? Ó, o país inteiro. País inteiro. É igual a inteiro, né? Mas e nesse aqui? Nesse aqui, ó, olhe para esse todo mundo. Todo sem artigo normalmente não indica totalidade. Normalmente é igual a qualquer. Mas veja, nesse caso aí, todo mundo é totalidade. Você está vendo aqui uma situação em que não vem com artigo e expressa totalidade. O item está certo. Por quê? Porque não é qualquer mundo, é o mundo inteiro. Estou falando a mesma coisa nos dois casos. Ó, todo mundo é o mundo inteiro, não é qualquer mundo. E país inteiro. Eu estou falando do mesmo sentido nos dois casos. Não é qualquer mundo. Esse todo não equivale a qualquer. Vou até colocar aqui. Não é qualquer mundo. Entendeu? Que questão top. O CESP vai lá e quebra o paradigma da gramática, que diz que o todo só é igual à totalidade quando vem com artigo. Não, nesse caso aí, ele indica a totalidade porque ele está seguido de mundo e ele não está falando de qualquer mundo, até porque só existe um mundo. Então não é qualquer mundo. É o mundo inteiro. Item certo. Tudo bem, questão top. Adriana, então a gente está vendo uma exceção. É. E como é que eu sei? Porque ele não está falando de qualquer mundo, é o mundo inteiro. Ah, tá bom, entendi. Ó, agora essa aqui é lazer. Ó, o pronome toda pode, sem prejuízo para a coerência e correção gramatical, ser substituído por qualquer. Vamos lá, aqui pode, aquele lá não, não era qualquer mundo. Mas aqui você está entendendo a diferença? Quando eu digo câmbio, é toda operação em que há troca de moeda nacional. Quando eu digo toda operação, eu estou falando de qualquer operação. Sem artigo é igual a qualquer. Item certo. Show. Você entendeu? Lá naquele anterior, ele não estava falando de qualquer mundo. Ele estava falando na totalidade do mundo. Então, não havia sentido genérico. Ele indicava totalidade. Por quê? Porque é mundo. Todo mundo não é qualquer mundo. Todo mundo é o mundo inteiro. Então, a banca se aproveitou de um caso específico em que o todo vem sem artigo e equivale à totalidade. Tá, é só nesse caso. Só, Adriana, porque no geral é assim. Quando vem sem artigo, é pronome igual a qualquer. Quando vem com artigo, é pronome igual a totalidade. Tá bom? E agora eu vou fechar. Questão 15. Última questão. Saideira. Ah, mas essa aqui você já está preparado para encarar. Olha o que a banca diz. O vocábulo quanta, na linha 6, classifica-se na oração em que ocorre como pronome interrogativo.
O outro lá vai dizer assim, eu não acho não, porque pronome interrogativo teria que vir com ponto de interrogação. O outro lá vai dizer que está errada a assertiva, porque ele acha que interrogação é só quando... Pronome interrogativo é só quando vem um ponto de interrogação. Só que você não. Você já conhece as interrogativas indiretas. Quando ele diz quanta inútil retórica se tem desperdiçado, ele está perguntando indiretamente. Ele está conjecturando. Não tem ponto de interrogação? Não. Essa é a tal da interrogativa indireta. A interrogativa indireta, o macete é fácil. Eu consigo transformar numa direta. Ora, esse quanta é um pronome indefinido interrogativo inserido numa interrogativa indireta. Ele é sim um pronome interrogativo. O item está certo. Pronto. Hashtag -1, -2. Hoje você aprendeu pronomes possessivos, aprendeu o emprego dos pronomes possessivos, aprendeu que o pronome possessivo é aquele que indica posse. Existem duas formas de se indicar a posse no discurso. Pronome pessoal com valor possessivo, beijei-lhe a mão, e o próprio pronome possessivo, que é aquele que indica a posse. Aprendeu que as questões mais tops, mais difíceis de pronomes possessivos são aquelas que buscam um referente do pronome possessivo. Aprendeu que o pronome possessivo ele é cruel, porque ele não concorda com o referente dele, diferentemente do pronome pessoal. O pronome pessoal ele concorda com o referente dele. Tipo, minha mãe chegou, ela está retomando minha mãe, fácil. Mas o pronome possessivo é cruel. Ele não concorda com o referente, concorda com o substantivo que vem depois dele. Aprendeu que achar o referente, toda vez, e você fez aí várias questões, toda vez que você tiver que achar o referente é aquilo que o pronome substitui. E é uma luta, porque você tem que ficar lendo o texto, e às vezes forma-se uma cadeia coesiva, de um retomar o outro. Você fez uma questão top de Machado de Assis, né? Que você talvez vá olhar para ela de novo, para curtir essa questão linda. E aí você viu que o referente no texto, o que é referente? É aquilo que se substitui, que às vezes a gente tem que ler desde o início do parágrafo. Aprendeu também numa questão da VUNESP que o referente, ele pode vir oculto e ele pode vir posposto, né? Você viu lá o referente posposto. Depois, você estudou comigo pronome indefinido. Aprendeu que o mais, o bastante, são palavrinhas chatas, porque podem ser pronomes indefinidos ou advérbios, ou até adjetivos. Aprendeu que aquelas palavrinhas bastante, certo e vários, isso é macete. Quando eles se referem a substantivo e vêm antes do substantivo, são pronomes indefinidos. Quando vem depois, são adjetivos. Mas aprendeu que o mais é cruel. A FGV pega muito pesado com ele. Porque o mais, veja, ele pode ser advérbio e ele pode ser pronome indefinido. Aprendeu que semanticamente dá para matar a diferença. O mais quando é advérbio, semanticamente indica intensidade. E o mais quando é pronome indefinido, semanticamente indica quantidade indefinida. Então, se o outro lá perguntar para você, esse mais de eu estudo mais que o meu irmão, ele indica quantidade de estudo? Não, ele indica intensidade, porque é advérbio. Advérbio indica intensidade, pronome indefinido indica quantidade. Isso é semântica. Você já está em outro nível. Vou parar de falar que você não aguenta mais. Beijo. Depois a gente volta com mais pronomes aí. Até a próxima.